nós aprendemos com Kardec que o espírito, ele na verdade, nós não reencarnamos para pagar conta e muito menos para sofrer. Questão 258 do Livro dos Espíritos foi questionado para Kardec assim, ou Kardec questionou os espíritos. Quando na erraticidade, quando no mundo espiritual, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, antes de encarnar, nós escolhemos o gênero de prova. Somos nós que pedimos. E prova é para avaliação. Avaliar os potenciais que estão em desenvolvimento ou avaliar o nosso nível de esforço, não é? Avaliar N aspectos que tem a ver com o processo do aprendizado. Você estudou, depois você vai passar por uma prova. Aprendeu ou não? Certinho? Aí existe uma questão dentro dessa que Kardec volta à pergunta dizendo: não é Deus então que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Kardec pergunta: então, já que a gente escolhe as provas, beleza, tá, para aprender. Mas espera aí, mas eu ouvi em algum lugar, é o que o Kardec diz, as religiões definem para nós, e eu gostaria que vocês, espíritos, me respondessem. Então, afinal de contas, não é Deus quem impõe tribulações? Não é Deus que impõe o sofrimento, as dificuldades, as provas? Como castigo. Opa! Dramas existenciais, ali vai começar a brotar uma palavra chamada castigo. Porque é natural que a gente pergunte, que a gente elabore, em meio aos dramas que estamos vivendo. Deus me encaminhou isso? Foi Deus, Deus que está me punindo? Eu estou pagando alguma conta? Observe. Resposta dos espíritos: nada ocorre sem a permissão de Deus. Porquanto foi Deus quem estabeleceu as leis que regem o universo, as leis da natureza. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela? Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiveram. Opa! Então Deus dá a liberdade para o homem escolher. E deixa a responsabilidade dele colher os frutos. Daí, caracteriza o processo do aprendizado, da evolução. Pois bem, mas a reencarnação, eu não posso considerá-la como um castigo? Responde Allan Kardec na Revista Espírita em 1863. Prestemos atenção, porque isso aqui é um divisor de água para a gente entender o Espiritismo. Ele diz assim: segundo um sistema, segundo uma teoria, os espíritos não teriam sido criados para serem encarnados. Os espíritos foram criados para viver lá no mundo espiritual. Reencarnam apenas quando cometem faltas. Então quer dizer, olha que barato. Vocês já pensaram nisso? Se não, olha a novidade. Existe uma teoria que diz assim, que Deus criou os espíritos para viver lá no Éden. Aí se comer a maçã, resumindo, para ser direto, vai vir para a terra. Aí você encarna. Então a reencarnação é um castigo. Certo? Pois bem, o bom senso repele esse pensamento. Meu amigo, que papo furado. A encarnação, continua Kardec, é uma necessidade para o espírito que, para cumprir sua missão providencial, trabalha em seu próprio adiantamento pela atividade da inteligência.
Mas quando o espírito não faz o que deve, não faz, vai ter que recomeçar a sua tarefa. Um escolar somente se forma depois de passar por todas as classes. Fechou? Ok? É isso mesmo, Danilo? Primeiro ano, segundo ano. Ele tem que passar pelas classes. Aí Kardec diz assim: vocês acham que as classes numa escola, essas classes são punições? Representam um castigo? Não. Concorda? As classes são estágios. Eu não passei de ano, segunda época. Você está rindo? É porque eu sou antigo. Esse tempo de vocês aí era... Tomou bomba, foi reprovado. Segunda época... tá bom. Então tá, eu vou ficar com vocês que vocês são novos. Tomou bomba. Repete um ano. Como é que é seu nome? Marisa. Marisa? Nossa Senhora. Além de tudo, eu estou surdo. Vanessa, desculpa. A deficiência é minha. Vanessa, você não passou de ano. Você vai repetir. Isso é uma punição? Vocês veem, Denise, como o repetir o ano punição? Não é punição. Significa que eu tenho que retomar, rever e aprender. Portanto, a repetição é uma oportunidade. Mas todos os meus amigos passaram de ano. Isso vai ser um martírio. Esse drama é você que está criando. Você que está estabelecendo uma retórica emocional para, na verdade, esconder, fugir de uma realidade que é óbvia, que é lógica. Mas eu estou sendo punido. Não, você não está sendo punido. Você está tendo uma oportunidade, inclusive, de conhecer outras pessoas. Vou continuar para não entrar no mérito demais. Portanto, não é punição. É uma necessidade, uma condição indispensável para o seu adiantamento. Mas se por sua preguiça é obrigatório repeti-las, será isso a punição. Passar naturalmente por elas é um mérito. Então você pode entender como punição, você pode entender que passar por isso é mérito, vai depender do seu ponto de vista. Certinho? Vai depender da sua condição de entender a vida. O que é falso é admitir, em princípio, a encarnação como castigo. Ponto. Allan Kardec. A reencarnação pode parecer um castigo ao espírito iludido pela incompreensão da sua condição, mas é sempre oportunidade. Tendo seus atos regidos por leis naturais, Deus rege o mundo moral, como também o mundo material, pelas leis naturais da matéria. Mas em nenhuma parte da criação Deus intervém diretamente na matéria. Foi isso que você falou aqui, Júlio? Os espíritos lidam com suas escolhas. E sua evolução é por sua conquista e mérito.